Olá, bom dia! Como vai você? Hoje o nosso vídeo da Coluna da Fé, sexta-feira de manhã, você está encerrando a semana, muitas vezes cansado, sem energia e precisa conduzir esse dia ainda de trabalho, de preparação para o final de semana, talvez ainda de se preparar para trabalhar no dia de sábado ali até a metade do dia. E nós temos como propósito trazer uma palavra de Deus, uma palavra para te alegrar, para te estimular, para promover você a uma reflexão, fazer com que você pense no que efetivamente Deus quer para a sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E no dia de hoje eu escolhi uma passagem da Bíblia que é a parábola do bom samaritano. Nós vamos ler e trabalhar com ela dentro do livro escrito pelo apóstolo Lucas, dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na Bíblia, o livro de Lucas, lá no capítulo 10, a partir do versículo 25, nós temos a passagem, a parábola, a história do bom samaritano. Essa história mexe comigo, eu tenho muitas parábolas que me emocionam desde a minha infância, sabe? Que me provocam, que me estimulam a buscar mais a Deus, a me aproximar de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro escrito por Lucas, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 10, versículo 25 em diante, vai até o versículo 37. Acompanhe a leitura com atenção. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu cavalo, sobre o seu próprio animal, nessa versão minha, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Senhor Deus é maravilhoso. Essa mensagem ela é impactante. Ela começa, você percebeu, citando que um homem
um certo homem intérprete da lei. O intérprete da lei naquela época, ele era um fariseu. Ele era um homem estudioso da palavra, que fazia parte de um clã, de uma comunidade de homens, que eram os homens da lei judaica. E só eles eram habilitados para estudar e ensinar a lei judaica dentro das sinagogas. Então ele tinha autoridade, ele conhecia a lei, que era o Antigo Testamento. Ali no período de Jesus, era toda parte do Antigo Testamento. A gente já tinha o Pentateuco ali, e os livros dos profetas menores já estavam todos prontos ali. Todos prontos. A gente já tinha a Septuaginta pronta. Então ele conhecia tudo aquilo. E ele quer apertar Jesus. Ele quer arrancar de Jesus talvez algo que incriminasse Jesus. Uma blasfêmia, algo assim, para que Jesus pudesse ser julgado dentro do Sinédrio, acusado de um crime contra Deus. E ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus é um mestre da lei também. Ele conhece, Jesus é perfeito, mas ele conhece o Antigo Testamento e ele usa o Antigo Testamento com uma habilidade sobrenatural. E ele responde a pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a entende? Aí o homem da lei repete a lei, né? Ele diz: ame o Senhor seu Deus. E veja como os termos da lei antiga, eles trazem, né? Ame seu Deus de todo o seu coração. Coração é o seu sentimento, suas emoções, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E aí vem a pancada. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse ordenamento, ele é muito forte. Ele é um super ordenamento. Ame o seu próximo como você se ama. Olha a dificuldade disso. Olha como é difícil. E aí Jesus diz: você respondeu corretamente, né? Faça isso e você viverá a vida eterna. Mas ele não está satisfeito, porque Jesus respondeu ele com uma pergunta. Jesus obrigou ele a responder. E aí ele vem mal intencionado e pergunta: quem é o meu próximo? Aí, por meio de histórias, de parábolas, Jesus dá uma chibatada nele. Jesus admoesta ele por meio de parábolas. A parábola, a gente diz hoje, né, no meio do marketing, tudo, que o storytelling, contar histórias, ter a habilidade de contar histórias, fortalece muito o seu poder de persuasão do seu discurso. Jesus usava isso com muita habilidade. E naquela época, então, contar parábolas, aquelas analogias ali, era algo fantástico, seduzia, chamava a atenção das pessoas. E aí Jesus traz essa história. Ele mostra no roteiro, o roteiro que se percorria de Jerusalém a Jericó, era um roteiro de aproximadamente 29 quilômetros. E era uma descida. Jerusalém ficava no topo. Você tinha uma descida de 975 metros, quase 1 quilômetro. Jerusalém ficava na altura, assim. Então era até um clima era diferente lá em cima. E essa descida, o caminho era muito tortuoso, muita pedra, sabe? Era desagradável o caminho ali. Longo e desagradável. E durante esse caminho se tinha muitos casos de assalto. Os criminosos se escondiam ali para poder praticar seus crimes contra as pessoas que visitavam Jerusalém e estavam retornando. E aí ele usa o exemplo que uma pessoa foi gravemente ferida, foi roubada, e você tem um sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote judeu, ele é um descendente da tribo de Arão. Ele é um homem sagrado.
sagrado, ele nasce predestinado ao trabalho dentro do templo, a dedicação da sua vida integralmente para Deus. E eles tinham algumas regras, ele não podia tocar em pessoas mortas, em animais mortos, tinha alimentos que eram proibidos de ser comidos, tinham hábitos que tinham que ser preservados, como hábitos de lavar as mãos, algumas outras coisas. E aí o sacerdote, que era um homem sagrado, vamos dizer, um profundo conhecedor de Deus, o que ele faz? Ele se afasta. Ele vê lá aquela situação, eu não vou me envolver. Eu não posso. Ele vê uma pessoa, uma vida humana, talvez até de um compatriota dele, um judeu também, morrendo, e ele diz, não, eu vou me afastar. Depois vem um levita. O levita também é um judeu. Da tribo de Levi, eles eram responsáveis pela organização do culto, pela elaboração, a criação das músicas, por executar as músicas no culto, na sociedade. Também um povo com intimidade com Deus. Os cantores, os músicos, os compositores, eles eram todos levitas, descendentes de Levi, da tribo de Levi. Ele olha também e se afasta. E aí Jesus usa um samaritano para demonstrar amor ao próximo. E naquela época havia uma briga, havia uma discriminação dos judeus com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo sujo, Por quê? Essa briga ela é até antiga. Ela começa lá atrás com os descendentes de Jacó na cidade de Siquém, quando os filhos de Jacó, para vingar o estupro de Diná, eles armam uma situação ruim, eles casam Diná com o príncipe de Siquém e depois eles matam todos os homens de Siquém por meio de uma armadilha. Os homens querem se unir ao povo de Jacó, eles obrigam os homens a fazer uma cirurgia ali no pênis para retirar o pedaço, a pelezinha do pênis que tinha sido ordenada aos homens tirar como um voto de aliança com Deus. Eles fazem isso. E no momento de dor dos homens, quando eles estão incapacitados, 2 filhos, Simeão e Naftali, eu posso estar errado, não recordo agora, vão e matam todos os homens daquela vila. E ali já começa um problema grave com Siquém, que vira Samaria. E aí lá no futuro, depois do reinado de Salomão, quando o povo de Israel se separa, 2 tribos são preservadas com a família de Davi, com os descendentes de Davi, 10 tribos são perdidas, são governadas vou consertar a informação aqui, Simeão e Levi matam todos os homens daquela tribo, isso lá atrás. E depois, no futuro, essa discórdia se assevera quando, após o reinado de Salomão, há uma separação dos reinos. Nós temos um rei, Jeroboão, que conduz 10 tribos, e nós embaixo temos um rei que ainda é um descendente de Salomão, que ainda é um descendente de Davi. E o que acontece? Esse reino da Samaria, que tem a sua base na Samaria, na cidade de Samaria, ele é um reinado infiel. São reis que praticam bruxaria, adoração a deuses demoníacos, casam seus filhos com outros povos, suas filhas com outros povos, eles traem a Deus, são infiéis. Então, desde aquela época, com todo esse conflito entre eles, o judeu olha para o samaritano com desprezo, com discriminação. Ele acredita que o samaritano ele é sujo, impuro. E Jesus quer fazer o quê? Jesus quer unir todos. Jesus vai remir todos os pecados. E aí samaritanos se tornam iguais a judeus. E todos nós nos tornamos iguais.
Jesus vem para todos nós. E é por isso que ele usa o samaritano nesse caso aqui. Para mostrar que o próximo, aqui, quem se preocupa com o próximo, é aquele que a gente menos espera, é aquele que a gente acha que está no mundo. Às vezes você que está dentro da igreja, cheio de rituais, cheio de religiosidade, quando passa na rua e vê um mendigo sofrendo, te pedindo um dinheiro, você vira as costas, às vezes atravessa para o outro lado da rua, foge, porque você não quer ajudar, porque você se sente incomodado com aqueles pedidos, com aquela pobreza, você não quer fazer nada, você não quer sair da sua zona de conforto. E aí, às vezes, uma pessoa comum que não conhece Deus, essa pessoa se movimenta para resolver o problema dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Sem conhecer Deus, por um sentido, por um bom senso, ela parte para fazer isso. Por um amor à humanidade que ela não sabe sequer de onde vem. Esse é o entendimento de Jesus, é a forma que Jesus usou para ensinar aquele homem da lei. E ele lança as últimas perguntas. Ele diz assim: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E a pergunta que você tem que se fazer não é quem é o seu próximo. É, você será o próximo de quem? E quem será o seu próximo para te ajudar? Porque nessa vida nós precisamos de ajuda. Ninguém é autossuficiente. E nós precisamos tratar o ser humano que convive com a gente ou não convive com a gente com misericórdia. A palavra é essa. Tanto que o homem da lei responde: o que usou de misericórdia com ele. É por isso que lá no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, no livro escrito por Mateus, o final, um dos últimos ensinamentos de Jesus é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. E nós precisamos refletir se nós estamos tratando o nosso próximo com amor, com empatia, com carinho, com paciência. Nós seremos o próximo de quem? Eu quero te convidar, eu quero te desafiar a ser o próximo de todas essas pessoas carentes, sofridas, que vagam pelo mundo, para que por meio da sua ação, da sua atitude, elas possam conhecer Jesus. Você é o Evangelho. Quando você vive o Evangelho, você não precisa pregar o Evangelho. As suas ações levam o Evangelho adiante. Reflita sobre isso, pense sobre isso. Como você está se comportando diante do próximo? Como você está se comportando diante do próximo? O que você tem feito? O que você tem feito para melhorar a vida das pessoas? Deus abençoe você poderosamente. Tenha um excelente final de semana. Descanse, reflita, busque o Senhor. Vá ao culto, vá à igreja, vá à missa. Leia a palavra de Deus, busque intimidade com Deus. Só assim você terá uma vida alegre, feliz e próspera. Não tenha dúvida disso.